A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Você ama a palavra de Deus? Você tem desejo de conhecer a palavra de Deus? O seu coração arde em conhecer a Sagrada Escritura? Pois bem, eu convido você para saciarmos a nossa sede espiritual, estudando a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos estudando o Antigo Testamento. Porque a Bíblia ela se divide entre o Antigo e o Novo Testamento. E hoje nós estaremos iniciando, irmãos, uma série de estudos aqui no canal. Isso mesmo, uma série de estudos falando sobre o tabernáculo de Deus na terra. Tá curioso? Quer saber o que significa isso? Quer aprender um pouco mais? Mas antes, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus, por essa oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra. Precisamos, a nossa alma tem sede do Senhor. Fala conosco, nos revela, nos dê sabedoria. Venha abençoar, meu Deus, cada pessoa, Senhor, inscrita nesse canal. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Maravilha, maravilha de Deus. Um abração todo especial a cada inscrito aqui no nosso canal. Você que tem comentado. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, mas tem dado um joinha, tem comentado, tem sido de alguma forma edificado pela palavra do Senhor através desse canal. Meu muito obrigado. Que as bênçãos do Senhor, principalmente espiritual, possam estar sobre a sua vida. Pois bem, amados, vamos estudar a palavra do Senhor. Amados irmãos, hoje eu estarei iniciando uma série de estudos bíblicos falando sobre o tabernáculo. E nós estaremos utilizando a Bíblia Sagrada, estaremos utilizando alguns dicionários que estão aqui já tem um aqui, ó. Com certeza, havendo necessidade, nós vamos recorrer a esse dicionário, o dicionário Vini. Temos outros dicionários aqui também, tá vendo aqui? Dicionário bíblico, havendo necessidade, nós vamos recorrer a ele também. Temos outros tipos de dicionário. Temos Bíblias de estudos bíblicos, Bíblias de estudos, onde também iremos recorrer, havendo necessidade. Iremos utilizar também uma revista, um estudo que, uma certa vez, no ano de 2019, a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela publicou uma revista onde tinha um estudo sobre o tabernáculo e fomos muito edificados naquela época, no ano de 2019. Então nós estaremos fazendo uso da Bíblia, dessa revista, dos dicionários, de outros recursos, para nós estarmos estudando mais detalhadamente sobre a palavra do Senhor. E para você que ama conhecer a palavra de Deus, nós vamos estudar sobre o tabernáculo. Você já ouviu falar sobre o tabernáculo? O tabernáculo feito pelo Senhor? Mas, primeiramente, eu vou apresentar os temas que nós estaremos abordando aqui no nosso estudo, durante uma série de estudos. Não serão apenas um estudo, será uma série de estudos. Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Segundo estudo, os artesãos do tabernáculo. No nosso terceiro estudo bíblico, estaremos estudando sobre entrando no tabernáculo. O quarto tema da nossa lição, estaremos falando sobre o altar do holocausto. Na quinta lição, estaremos falando sobre a pia de bronze, o lugar de purificação. Na sexta lição, iremos comentar sobre as cortinas do tabernáculo. Na sétima lição, o lugar santo. Na
na 8ª lição, o lugar santíssimo. Na 9ª lição, iremos falar sobre a Arca da Aliança. Na 10ª lição, o sistema de sacrifício. Na 11ª lição, iremos estudar sobre o sacerdote de Cristo e o Levítico. Na 12ª lição, iremos estudar sobre a nuvem de glória. E na 13ª lição, iremos falar sobre o sacerdócio celestial. Oh, glória a Deus! Então, amados, nós estaremos estudando sobre o Antigo Testamento. O que é o tabernáculo? A princípio, amados irmãos, precisamos entender que o Senhor nosso Deus, Ele fez uma promessa para Abraão. Abraão, ele pisou na terra prometida. Porém, Abraão não chegou a entrar ali com todos os seus descendentes, porque Deus iria preparar o povo. E Deus também iria realizar uma obra na vida daqueles moradores de Canaã. E Deus falou com Abraão: essa terra que você está pisando, Abraão, pertence a você. Os seus descendentes irão morar nessa terra, Abraão, mas não será agora. Seus descendentes, primeiramente, estarão morando em terra que não pertence a eles, em terra estranha. Serão escravos, mas depois de 430 anos, irei tirar eles lá com mão forte e farei habitar aqui. E aí Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó gerou 13 filhos. Aí o penúltimo filho de Jacó, que no caso era José, porque o último filho foi Benjamim. O penúltimo filho de José foi vendido pelos seus irmãos, os seus irmãos foram, e José, sendo vendido como escravo, foi para o Egito. Aí veio a fome sobre o Egito, aí a família de Jacó foi para lá, e ali eles acabaram residindo, morando ali no Egito. Depois de 430 anos, o povo sendo escravizado sobre novas lideranças. Estou fazendo um panorama, um resumo aqui. O povo clamou ao Senhor, Deus preparou um libertador, nesse caso Moisés, e Deus então tira o povo de Israel do Egito com mão forte. O mar se abriu, cerca de 3 milhões de pessoas saíram ali do Egito. Cerca de 3 milhões de pessoas. Eles saíram dali do Egito rumo à terra de Canaã, rumo à terra prometida, rumo à terra que Deus prometeu aos seus pais. E durante 40 anos o povo de Israel permaneceu no Egito antes de entrar na terra prometida. E é agora, irmãos, é nesse contexto que Deus então entrega uma planta, um projeto para Moisés, sobre o tabernáculo. E nós iremos estudar sobre o que é o tabernáculo, por que foi criado o tabernáculo, quais foram os materiais utilizados no tabernáculo, qual era a intenção do Senhor ao decidir falar para Moisés que ele gostaria que fosse feito um tabernáculo. Quais são as lições do tabernáculo para a nossa vida como servo de Deus, como serva de Deus? Quais são as lições do tabernáculo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida espiritual? Inclusive, amados irmãos, se você até então não sabe, o tabernáculo é o principal, como é que eu posso dizer? É o principal símbolo da vida, do ministério, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. O tabernáculo, em cada peça do tabernáculo, nós encontramos uma simbologia representando o Senhor Jesus. Quando a gente começa a estudar sobre tipos e antitipos do Antigo Testamento, quando começamos a estudar sobre a simbologia
no Antigo Testamento apontando para Jesus, nós chegamos à conclusão que o tabernáculo é o principal objeto, é o principal material, é a principal cerimônia, né? Que aponta para o Senhor Jesus. E se você tiver uma dúvida sobre isso que eu estou falando, você que é um estudante da Bíblia, se você não for estudante da Bíblia, eu convido você a ser um estudante da Bíblia. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre isso que eu estou falando, você pode ler a carta aos Hebreus no Novo Testamento. Lá na carta aos Hebreus, nós vamos observar que o escritor, que o pastor que escreveu a carta aos Hebreus, ele deixa bem claro que o sacerdote, as atividades dos sacerdotes, que a atividade do sumo sacerdote, que os utensílios que tinham no tabernáculo, se referindo ao altar, a pia, o incenso, o candelabro, a arca da aliança e outros utensílios, apontava para Jesus. Tudo isso era apenas sombra da realidade. Ou seja, Jesus, ele é o cumprimento, ele é a realidade. Então, é baseado nesse pequeno comentário, esse pequeno panorama, só para você ter uma noção, uma base daquilo que nós iremos estar estudando. Amém? Pois bem, a lição de número 1, o tema é esse. Tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. Textual. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa palavra está no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Verdade prática. O tabernáculo de Moisés foi o prototipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Leitura diária. Segunda, executando com sabedoria o projeto de Deus. Terça, o sacrifício do tabernáculo tipifica um sacrifício perfeito de Cristo. Quarta, o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Quinta, no tempo de Salomão, Deus confirmou sua presença entre o povo. Sexta, Deus, o edificador de sua casa. Sábado, o tabernáculo eterno. São leituras que você pode, são leituras aconselháveis, né, para estar lendo durante a semana. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Lembrando que o nosso estudo bíblico sempre é baseado na palavra de Deus. Não é baseado naquilo que eu penso. Não é baseado principalmente naquilo que os comentaristas dizem. Porque os comentaristas eles têm o dever e obrigação de comentar também baseado na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. O que passou disso aqui não tiver base, muito cuidado. Pois bem, livro de Êxodo, capítulo 25. Livro de Êxodo, capítulo 25. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 25. Versículo 1 ao 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texuco, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode, e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Grave essa palavra, porque nós iremos falar muito sobre esse versículo no decorrer das nossas lições, dos nossos estudos. Vou repetir, Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário,
e habitarei no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para modelos de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Introdução. Deus sempre desejou se relacionar com seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Nessa primeira lição, veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim, compreenderemos que essa construção requeriu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Oh, maravilha de Deus! Aleluia! Então, amados irmãos, Deus sempre desejou se relacionar conosco. Deus sempre desejou se relacionar com a sua criatura. Está escrito no livro de Gênesis. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus se relacionava com o homem. A Bíblia fala que sempre no fim do dia, Deus vinha e dialogava com Adão, se relacionava com Adão. Até que um dia essa aliança foi quebrada, essa comunhão, essa amizade que Deus tinha com o homem foi quebrada por causa do pecado. Porque o pecado, que significa desobediência, transgressão, errar o alvo, o pecado destrói essa amizade entre o ser humano e Deus, entre a criatura e o seu Criador. E a palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que depois da queda de Adão, Deus vem tentando se relacionar com o homem. Deus tentou se relacionar com o homem através de Noé, mas o povo não quis. Deus tentou se relacionar com o homem através de Ló, que era um justo aí na cidade de Sodoma e Gomorra, mas o povo não quis. Entre outros tantos textos bíblicos de pessoas justas que Deus levantou na terra para trazer o homem à presença do Senhor novamente, mas o homem buscou os seus próprios caminhos. E nós chegamos aqui no livro de Êxodo, e o livro de Êxodo nos mostra Deus agindo novamente, porque na verdade, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus sempre tentando se aproximar do homem, se relacionar com o homem, ter uma amizade com o homem. Mas o homem, se depender do homem, o homem está caído. Se depender do homem, o homem, na maioria das vezes, está prostrado, está caído. A mulher, o homem não tem força para se dirigir até o seu Criador, servir o seu Criador, obedecer o seu Criador através das suas próprias forças, devido a ele estar prostrado espiritualmente, devido a ele estar caído espiritualmente, devido ao pecado. Porque os desejos da carne falam mais, os desejos para as coisas dessa vida falam mais. E aqui nós observamos o desejo de Deus de se relacionar com as pessoas ao longo das Escrituras. Você vai ler em todos os livros da Bíblia Sagrada, Deus tentando se aproximar do homem. E a gente vê isso aí, Deus tentando se aproximar do homem direto e indiretamente. Através das criaturas, né? Através, suponhamos, do mar, através da natureza. Deus também usando os seus profetas para chamar o homem ao arrependimento. E muitas das vezes o homem rejeitava e tem rejeitado até no dia de hoje esse relacionamento com o Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra, amados irmãos, que Deus é um ser pessoal. O comentarista deixa bem claro. Esse desejo de Deus de se relacionar com o ser humano é porque Deus ele é um ser pessoal. Nas religiões, em muitas religiões, ensina-se que Deus ele é um ser, muitas das vezes, é um ser impessoal, onde criou o mundo, criou as criaturas
e que não se preocupa conosco. E aí o ser humano tem que buscar todos os recursos, fazer bem para o próximo, ajudar o próximo, fazer tipo de sacrifício, sacrifício humano, sacrifício de animais, com galinhas e assim por diante, a fim de obter o perdão da parte de Deus. Se você procurar estudar sobre a cultura de vários povos nesse mundo, você vai ver que cada um foi ensinado de uma forma diferente a se aproximar do Criador. Mas a gente vê que para se aproximar do Criador e ter um relacionamento sério, íntimo com Ele, é preciso passar por Jesus Cristo. Ele é o nosso único mediador. Então, amados, Deus, Ele é um ser pessoal. Já falei aqui várias vezes em outros estudos, né? Eu sei que é impossível explicar o inexplicável. Eu sei que as nossas palavras são pobres, são fracas para explicar a grandeza de Deus. Porém, nós temos a Bíblia Sagrada. Eu sei, a preocupação da Bíblia Sagrada não é revelar exatamente quem é Deus, porque nós que servimos a Deus, nós não temos tamanha dificuldade em servir a Deus. Nós cremos pelos olhos da fé, Ele está conosco, Ele habita em nós. Porém, é difícil explicar nas palavras a grandeza desse Deus. Imagine só, irmãos, Deus, o comentarista está falando que Deus ele é um ser pessoal. Deus ele se relaciona com as pessoas. Deus ele Deus ele é um ser que não teve início. Já imaginou? Tudo nessa vida teve início, né? Teve o momento que você foi gerado, teve o início. O momento que você nasceu, teve o início. Teve um momento que você começou a estudar, começou a falar papai, mamãe, começou a trabalhar. Então, tudo nessa vida, na esfera humana, na esfera material, teve um início. Mas quando a gente começa a falar sobre Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada nos dá base para crer e para entender que jamais houve um tempo sequer que Deus não existisse. Deus não teve início, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Ele é eterno. Ele está acima de tudo e acima de todos. E quando falamos de Deus ser um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona com as pessoas. Eu sei, lá no céu o Senhor criou as criaturas chamadas de anjos, né? Arcanjo Miguel, tem o Gabriel, são nomes bíblicos. Tem a classe de anjos intituladas de querubins, outros chamados de serafins. Quer saber um pouco sobre os serafins? Depois você lê na sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Quer entender um pouco mais sobre os querubins? Você pode estar lendo o livro do profeta Ezequiel, ali no capítulo 1. Também no livro de Apocalipse, nós encontramos referências lá sobre os querubins. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que Deus criou todas essas criaturas lá no céu. Porém, era pouco aos olhos do Senhor. O Senhor queria mais. O Senhor, então, decide criar os seres humanos. E Deus é um Deus que gosta de se relacionar com as pessoas. Você sabia disso? Deus é um Deus que gosta de se relacionar. Deus ele não é que Deus é carente de amor, carente de atenção, carente da nossa adoração. É porque já faz parte da natureza de Deus esse desejo de se relacionar com as pessoas, porque Deus ele é um ser dinâmico, é um ser ativo. Deus então se relaciona com os anjos, dá as ordens para os anjos, e os anjos também não foram criados como robôs, eles foram criados com livre-arbítrio, tanto é que muitos deles se afastaram do Senhor e preferiu seguir o Lúcifer, ou o diabo, o adversário. E a palavra do Senhor nos mostra, né? Deus desejando habitar com o seu povo. Então, nessa primeira lição, nós veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo.
Deus então dá uma ordem para Moisés, e Moisés sobe até o monte. E ao subir no monte, amados irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Deus fala com Moisés. E Deus fala com Moisés, Moisés, e me farão um santuário. Está aqui no versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus, através da sua livre vontade, através da sua decisão, Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, eu quero que seja construído um tabernáculo onde eu possa habitar no meio do povo. Irmãos, Deus queria habitar no meio do povo. Deus queria habitar no coração do povo. Deus queria habitar nos descendentes de Adão. Deus queria habitar na geração de Noé. Deus queria habitar na vida do ser humano de um modo geral, mas o coração do homem continuava duro. Deus então toma uma outra decisão. Eu vou habitar no meio do povo, nem que seja através, né, de utensílios. Eu vou falar com o povo através de utensílios, através de figuras, através de materiais, para eles entenderem que eu estou no meio deles. E aí nós vamos ver Deus habitando no meio do povo através do tabernáculo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos com calma, vamos por etapa para a gente estar entendendo o nosso estudo. E é algo tão glorioso, irmãos, que quando nós lemos essa palavra, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus habitou no meio do povo de Israel ali no deserto durante 40 anos. E quando nós chegamos no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 1, ver se eu encontro aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque eu não marquei esse texto bíblico. Acabou que eu não marquei o texto bíblico. Mas quando nós chegamos no... encontrei aqui. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, amados, esse habitar fala de Jesus. A mesma forma que Deus veio e habitou entre o povo de Israel, ali no tabernáculo, lá na frente, muitos anos depois, João disse, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, se referindo a Jesus. E o Senhor Jesus Cristo se fez carne e veio e habitou entre nós. Então Jesus, ele quer habitar na minha vida, Jesus, ele quer habitar na sua vida. E vos darei um novo coração. Aleluia, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, se referindo à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vamos observar que Deus deu uma planta para Moisés. Deus deu o projeto para Moisés. Deus deu para Moisés o modelo da construção do templo. E como seria a construção desse templo? Quem seriam os responsáveis pela construção desse templo? Que tipo de material queria ser usado para a construção desse tabernáculo? Lembrando, irmãos, que já tinha 2 anos que o povo de Israel estava ao redor. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto bíblico. Já tinha 2 anos que o povo de Israel havia saído do Egito e estavam acampados ao redor do Monte Sinai. Moisés então subiu no monte, Deus falou com Moisés ali, e Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. Aí depois que Moisés desceu do monte, desceu já com essa revelação.
porque eles estavam esperando a ordem do Senhor. A parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Oh, maravilha! Nós já até lemos esse texto, né? A parceria de Deus com o seu povo. Deus fez uma parceria com o seu povo. Por que construir um tabernáculo no deserto? Tem uma observação aqui, né? É o pioneiro pentecostal Gunnar Vig que redigiu uma monografia para a sua graduação teológica, lembrando que Gunnar Vig, junto com Daniel Berger, são os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. Apresentada no Seminário Teológico Sueco em Chicago, Estados Unidos, 1909, iniciou seu texto monográfico assim: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada erguida segundo o modelo celestial. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés, desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou-lhe suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Para isso, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Conforme escreveu Gunnar Vig, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e seu povo. Esse aqui é um comentário sobre Gunnar Vig, né? E Gunnar Vig comentando sobre o tabernáculo. Então o tabernáculo era a morada de Deus. Aleluia! O tabernáculo era uma tenda móvel, irmão. O tabernáculo possuía cercas, possuía uma entrada, possuía cortinas, possuía vários materiais ali que a gente vai estar estudando durante esse tempo. Tenta imaginar comigo. Tenta imaginar comigo. O tabernáculo ali no deserto, ao redor do Monte Sinai. E ao redor do tabernáculo, milhões de pessoas. Ao redor do tabernáculo ficavam as tribos. Vou dar um exemplo aqui. Está vendo aqui essa agenda? Pois é. Vamos imaginar aqui. Está vendo aqui a agenda, né? O tabernáculo ficava no meio. Aqui essa agenda tem 4 laterais, né? E ao redor do tabernáculo, 4 laterais, ficavam as 12 tribos. 3 de um lado, 3 na frente, 3 atrás, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo, e o tabernáculo aí no meio, onde se era realizado sacrifícios em adoração a Deus, tipificando a pessoa de Jesus. Ou seja, os sacrifícios que eram realizados no tabernáculo apontavam para o Senhor Jesus. Então, por que construir um tabernáculo? Foi a pergunta do comentarista, né? Por que construir um tabernáculo no deserto? Irmãos, as tendas onde os judeus moravam, o tabernáculo era assim, ficavam um tempo num lugar. Aí, quando Deus decidia que era o momento certo de partir, toda aquela multidão tinha que fechar a sua cabana, tinha que desarmar a sua barraca, que é a mesma coisa, e partir para um outro lugar. Isso mostra que a morada deles não era permanente ali. Isso mostra que eles estavam ali por um tempo, apenas por um tempo. E depois eles iam dar prosseguimento à sua jornada, indo de encontro à terra de Canaã. Da mesma forma, nós que servimos a Deus, nós não estamos aqui definitivamente. A nossa morada não é aqui. Nós estamos indo de encontro à Nova Canaã. Nós estamos indo de encontro à Nova Jerusalém. E qual era o sinal que eles recebiam? A palavra do Senhor deixa bem claro, né? Que
que a nuvem da presença de Deus estava ali no meio do tabernáculo. Oh, glória a Deus, constantemente, irmãos. Só de lembrar o privilégio que eles tiveram, né? Porém, foi um privilégio onde eles não tinham tanto direito de desfrutar por causa do pecado. Quando queriam algo, quando queriam o perdão de Deus, tinham que se dirigir até os sacerdotes. Então, amados irmãos, eu costumo dizer que Deus ele tem poder para fazer tudo sozinho. Toda obra de salvação, ele tem um poder de fazer tudo sozinho com o poder da sua palavra. Lembra que eu falei que Deus ele é um ser pessoal? Deus possui personalidade, caráter. Deus ele ama, ele perdoa, ele fala, ele chora, ele se entristece, ele se compadece. Ele entende as nossas dores, ele entende os nossos dilemas, ele nos consola, ele nos orienta. São atributos da pessoa de Deus, como ser pessoal. Essas e outros aspectos, essas e outras qualidades falam de Deus. Deus criou um homem à sua imagem e semelhança. É por isso que você como ser humano, você tem vontade de fazer o bem ao próximo. Isso não é de você, é porque você carrega um pouco daquilo que Deus é. Desejo de querer ver o nosso próximo bem e assim por diante. Então Deus, como ser pessoal e com essa capacidade de fazer tudo sozinho, ele não quis fazer tudo sozinho. Ele nos deu o privilégio de fazer parte do plano de resgate, melhor dizendo, do plano de salvação. Deus então fala com Moisés. Deus então fala com Moisés que aquele tabernáculo iria ser construído através dos próprios judeus, através de homens que ele iria capacitar. Deus então dá o direito, dá a oportunidade dos judeus fazerem parte daquela obra, doando materiais para a construção da obra. E você, já doou alguma coisa para a obra de Deus? Se você frequenta uma igreja, e nessa igreja está passando por alguma construção, alguma reforma, vá lá, ofereça uma ajuda. Se você é pedreiro, se você é carpinteiro, se você é pintor, se você sabe fazer alguma coisa, vai lá e ofereça a sua ajuda. Da mesma forma que os judeus ajudaram na construção do tabernáculo. Se você não tem nenhuma profissão, vai lá mesmo assim, porque você vai ser útil para alguma coisa. Pode levar um lanche, pode levar uma refeição para os irmãos que estão ali trabalhando voluntariamente, abrindo mão do seu descanso físico para estar ali contribuindo na construção daquele templo ou de qualquer outra obra. Estou apenas dando um exemplo aqui. Assim nós estaremos seguindo o exemplo dos judeus, estaremos fazendo parte do plano de Deus. A materialização da obra de Deus. O projeto de Deus teve origem no céu. Glória a Deus! O projeto de Deus teve origem no céu. Moisés recebeu uma planta. Aqui na região de Belo Horizonte, a gente vê muitas construções de prédios, né? E às vezes a gente fica maravilhado como que a equipe aproveita um espaço tão pequeno e constrói prédios enormes. Isso aqui é apenas um breve exemplo. Casas, irmãos, quantas casas bonitas que foram construídas através de uma planta, através de mãos humanas. Mas eles tiveram um projeto escrito. E no final fica tudo perfeitinho, tudo no seu devido lugar. Então Moisés ele recebeu uma planta, Deus entregou uma planta para Moisés. Quando eu digo planta, eu não estou me referindo exatamente a um papel escrito. Eu estou me referindo à revelação que Deus entregou para Moisés. Que era para Moisés fazer um tabernáculo seguindo o mesmo modelo que existia no céu. É por isso que nós falamos sobre o santuário celestial. E a palavra do Senhor nos mostra que Moisés recebeu esse projeto de Deus. O projeto de Deus teve origem no céu. O projeto não teve origem naquilo que Moisés pensava, naquilo que Josué tinha para dizer, que era um dos braços direitos de Moisés. Não era aquilo que Arão, que era uma espécie de porta-voz de Moisés lá no Egito, achava ou pensava. Não. Esse projeto não foi criado
da mente de Moisés, um homem que já estava com mais de 80 anos. Mas esse projeto teve origem em Deus. Meu pastor, minha missionária, meu irmão em Cristo, homens e mulheres de Deus que estão me ouvindo aqui. Se você tem um projeto e você tem certeza que esse projeto foi o Espírito Santo que te deu, não demore para colocar em prática. Peça a Deus para te orientar. Senhor, não consigo realizar esse projeto sozinho. Levanta homens e mulheres, pessoas que têm um desejo de te servir e lançar a mão desse projeto junto comigo. Irmãos, Deus não vai contradizer a sua palavra. Se o projeto que Ele te deu tem base bíblica, tem base na palavra do Senhor, não vai contradizer as doutrinas bíblicas, não vai contradizer aquilo que a palavra do Senhor diz, então vai avante. Vai avante com esse projeto missionário e Deus ele vai te abençoar. Porque uma coisa é o projeto do homem, outra coisa é o projeto de Deus. Existem as doutrinas de Deus, existem as doutrinas do diabo, existe a doutrina do homem. E muitas das vezes o homem quer misturar o fermento humano nas doutrinas bíblicas e aí entra em choque. E aí acaba que não vai adiante. O projeto não se realiza. Porque tem que haver iluminação, tem que haver a presença de Deus. Então esse projeto que teve origem em Deus, ele se materializou na terra por meio dos seus filhos, como eu já falei aqui. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias como ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, camisinha. A obra de Deus requer parceria humana. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha que nós ainda estamos no projeto. E esse projeto, irmão, a construção do tabernáculo, contou com parcerias humanas. Lembra que nós lemos o texto bíblico aqui? Deus falou para Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas alçadas, todo homem que se mover voluntariamente, olha só, que me tragam ofertas alçadas. Que me tragam aquilo que tiver no seu alcance. Que me tragam aquilo que não vai fazer falta, mas que me tragam voluntariamente. Irmãos, infelizmente, existem muitos testemunhos por aí, testemunhos falsos contra lideranças. Eu sei que tem coisas erradas, tem. Mas você tem liberdade para contribuir ou não com a obra de Deus. Você pode participar do projeto de Deus, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode contribuir, mas você não é forçado a contribuir para a obra de Deus. Tudo tem que ser voluntário. Tudo tem que partir do seu coração. Você tem que amar a Deus, você tem que amar a obra de Deus. Ou você não é grato por aquilo que você é na presença de Deus, por aquilo que Deus faz na sua vida. Tem pessoas que nunca abriram o coração para a obra de Deus no sentido de doação. Mas é necessário, você tem sido abençoado. Então abra o seu coração, abra a sua mão também. E aquele povo, irmãos, ele doou vários tipos de material. Eles doaram ouro, doaram prata, doaram cobre, doaram pano azul, doaram púrpura, doaram carmesim, inclusive, irmão, esse pano azul. Esse pano de púrpura, ou de cor púrpura, esse pano de cor carmesim, nós iremos ver no decorrer da lição que esses materiais simboliza o nascimento, a vida e o ministério do Senhor Jesus. Mais adiante nós estaremos estudando a respeito disso aí. Eram materiais caros, eram materiais difíceis de se adquirir, principalmente o ouro, prata, mas eles abriram mão
de tudo aquilo, por amor à obra de Deus, por amor a Deus, por gratidão ao Senhor, eles ofertaram para a construção do tabernáculo. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. O dízimo e as ofertas alçadas são para o sustento das necessidades que envolvem uma igreja. Projeto de Deus, construção de templos, sustento de obreiros, evangelização e assim por diante. Então, já comentei a respeito disso aí. Então, no tempo da lei foi assim. No tempo da graça, esse tempo que nós vivemos através de Jesus Cristo, lembrando que se a gente for entrar nessa ação de graça, a gente vai ver que desde o início Deus sempre manifestou a sua graça ao povo, favor imerecido. Nós nunca merecemos nada da parte de Deus, mas Ele é bondoso. Então, no tempo da graça também é assim. Nós podemos contribuir para a construção e manutenção da obra de Deus através do dízimo, oferta, envolvendo na construção de templo, evangelizações, ações sociais, etc. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. A oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. No Antigo Testamento há uma promessa de bens materiais para os que reconhecem essa verdade. Aqui não há estímulo para se negociar oferta e bênção, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuamos generosa e voluntariamente para a sua obra. E reconhecemos que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário. Jamais por coação. Já falei um pouco sobre isso, né? Então as ofertas devem ser voluntárias, deve partir do seu coração. Então a oferta foi um plano de Deus para o sustento da obra. A oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra. Deus idealizou, Deus projetou que através das ofertas dos ofertantes, o tabernáculo iria ser construído. O Senhor Ele nos dá talentos, o Senhor nos dá sabedoria para executarmos o nosso trabalho, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá tempo, o Senhor nos capacita. Quantas pessoas que nunca estudaram, mas se sobressaíram na sua área, na sua profissão, em alguma empresa, receberam talentos sobrenaturais da parte de Deus. E aí eu estou abrindo um leque, entre aspas aqui, dizendo a respeito que não estudaram, significa a pessoa que o crente não deve estudar, ou que você não deve estudar. Você deve sim estudar, deve fazer curso, mas contando com a presença de Deus, você consegue produzir muito mais. E uma vez produzindo muito mais, abra sua mão e contribua para o crescimento da obra de Deus, da mesma forma que os judeus, eles tinham muito, mas eles entendiam que tudo aquilo pertencia ao Senhor. Não esqueça, nós somos apenas mordomos de Deus, somos apenas zeladores de Deus, cuidamos daquilo que não nos pertence, tudo pertence ao Senhor. Aleluia! O ato de ofertar é voluntário. O versículo 2 mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. O que está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo que trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Você sabe o que é oferta voluntária, né? Não precisa nem entrar em detalhes aqui, né? Deus conhece cada um dos seus servos e servas, por isso reconhece quem faz essa obra de maneira generosa ou egoísta. Lembre-se, não faça a obra de Deus, não oferte para a obra de Deus, pensando em receber alguma coisa do homem. Eu sei que a gente deve fazer voluntariamente, por gratidão, mas o Senhor se agrada e acaba, de uma certa forma, muitas das vezes, abençoando nós mais ainda, porque a gente entende que nós fazemos parte de um plano da parte do Senhor. Não seja um cristão egoísta, não pense só em você, não pense só em sua família, pense também na obra de Deus, pense em pessoas que nunca ouviram o Evangelho, pense em pessoas que passam por necessidades de alimento, dependendo de uma ação social da igreja. Então você pode, talvez você não goste de aparecer, fica nos bastidores, mas fazendo alguma coisa para o crescimento da obra do Senhor.
Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente. Aqui é o apóstolo Paulo falando sobre os cristãos da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo foi foi beneficiado em várias experiências. Os cristãos ali da igreja primitiva, muitas das vezes, lhe estenderam as mãos e lhe ajudaram. Portanto, na igreja de Cristo não pode haver mercantilismo de fé. Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual, a fim de receber bênçãos materiais. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar ao Senhor. Fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no muito será muito recompensado. Já leu essa palavra? Está em Mateus capítulo 25, versículo 21. Vamos ver o que está escrito. Já. Mateus capítulo 25, versículo 21. E o Senhor lhe disse: bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, glória a Deus! Essa é a promessa que Deus faz para nós. A promessa que, se abrimos mão de tudo aqui, se abrimos mão daquilo que nos impede de servir a Deus ou de amar a Deus acima de todas as coisas, nós vamos ser recompensados nessa vida e ainda teremos a vida eterna. E se tratando do assunto aqui, do contexto, né? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, se você é fiel ao Senhor, mesmo tendo pouco recurso, mesmo tendo pouca condição financeira, mas você é fiel ao Senhor, você se preocupa e você ajuda, porque às vezes, irmão, quem ajuda mais na obra de Deus não é nem quem tem muito, às vezes é quem tem pouco. Quem tem pouco entende que alguém pode estar precisando mais do que ele. E muitas vezes ele é capaz de dividir o pão, de dividir algo que ele tem para ver o andamento da obra do Senhor. Amém? Vamos prosseguir aqui. Então, fidelidade ao Senhor. Segundo ponto, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Após estudarmos a primeira sessão de versículo, de 1 ao 7, que mostra a proclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo, por meio das ofertas alçadas, agora nos deteremos no versículo 8 e 9, pois esses revelam como Deus elaborou esse projeto. Versículo 8 e 9. O que está escrito aqui no versículo 8 e 9? E pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Vou prosseguir aqui. Vamos ver como Deus elaborou esse projeto. Deus arquitetou o tabernáculo, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Assim inicia o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto. Oh, glória a Deus! Em pleno deserto. Quando falamos de deserto, nós lembramos de dificuldade, lembramos de lutas, de provações, de tribulações. Deserto fala de doença, fala de desemprego, fala de porta fechada. Deserto fala de solidão, fala de abandono, fala de dificuldade. Porém, Deus tem o poder de fazer surgir uma mesa no deserto, como o salmista deixou bem claro na fé dele. Deus tem o poder também de preparar uma mesa para você, meu amigo, minha irmã, você, meu irmão. Deus tem o poder de preparar uma mesa no deserto para você. Deus tem o poder de fazer com que essa porta se abra. Deus tem o poder de trazer cura para você, libertação para sua família. Deus tem o poder de restaurar sua vida espiritual, mudar sua vida, mudar sua história. Deus tem o poder de fazer você prosperar e frutificar nesse deserto que você está enfrentando. Da mesma forma que do nada Deus fez algo acontecer. Quem poderia imaginar que no deserto, irmão, Deus poderia apresentar essa planta, criar esse projeto do tabernáculo, onde Deus sustentou o povo. Lembrando que quando Israel saiu do Egito, trouxe muitos recursos lá do Egito, nós iremos ver mais adiante. Seria onde Deus,
o tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Desde o início é perceptível o caráter provisório do projeto divino. Lembra que eu falei? O tabernáculo era um projeto provisório. O tabernáculo era trazendo para os dias de hoje, o tabernáculo era o templo de adoração. O tabernáculo era o santuário de adoração. Sabe a igreja que você congrega? É visto também como tabernáculo, é visto também como santuário, onde você tem acesso à presença de Deus, busca o Senhor, adora o Senhor em espírito e verdade. Porém, tudo isso é provisório. Toda essa adoração nossa aqui é provisória. Na Nova Jerusalém, o apóstolo João, ele conta que ele viu a Nova Jerusalém. João capítulo 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi para o céu. Passaram-se aproximadamente 60 anos depois que Jesus falou isso, porque acredita-se que Jesus viveu, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, né? Então o apóstolo João, ele recebe a revelação do livro de Apocalipse aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, não é depois que Cristo foi assunto ao céu, não. Não é depois que Jesus morreu, não. É depois do nascimento de Cristo. Então o apóstolo João, ele estava ali na ilha de Pátimo e recebe a revelação sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém. E ali ele fala sobre o tabernáculo de Deus. Ele viu a cidade santa, ele viu a Nova Jerusalém. Então, amados irmãos, esse tabernáculo do qual a palavra do Senhor nos mostra, aponta também para a eternidade, onde estaremos eternamente com o Senhor, ali nos céus, adorando a Ele em espírito e em verdade, na Nova Jerusalém. E o Senhor falou para João, né? Limparei dos seus olhos todas as lágrimas, e ali não haverá mais choro nem pranto. Vamos prosseguir aqui. Desde o início é perceptível o caráter provisório, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. O povo estava peregrinando. Deus elaborou engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Por meio do legislador de Israel, o Senhor conduziu o seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Esse legislador, como foi usado Moisés? Moisés foi usado pelo Senhor para ser um legislador ali em Israel. Diz a Bíblia que jamais existiu um profeta no tempo que foi escrito o Pentateuco, ali no final do livro de Deuteronômio, né? A gente observa ali que tudo indica que foi Josué que escreveu os últimos capítulos do livro de Deuteronômio, porque ele narra a morte de Moisés. E Moisés foi um grande legislador. E diz a Bíblia que jamais surgiu um homem na terra como Moisés, que falava com o Senhor face a face, que ficou 40 dias e 40 noites, irmão, 40 dias ali no monte, orando, jejuando. Depois, ele ficou mais 40 dias, porque ele ficou 40 dias, recebeu as tábuas da lei, mas depois, irado, quebrou as tábuas da lei, porque viu que o povo estava adorando um bezerro. Aí em Deuteronômio a gente vê um relato sobre uma nova ida de Moisés ao monte, ele recebeu novamente as tábuas da aliança. Então foi um homem que orava, um homem que jejuava. Deus preparou Moisés para aquela grande obra de pastorear aquele povo. Ele era o líder maior no que diz respeito a ser humano, né? Ele era um pastor e ele tipificava Jesus também, né? Deus revelou-se a Moisés e aos 70 anciões do povo, bem como Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Ali a glória do Senhor estava presente e uma nuvem cobriu o monte.
O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Por 40 dias e 40 noites Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus. Ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. Maravilha de Deus, hein? Que experiência maravilhosa Moisés, Arão, Nadab e Abiú tiveram. Eles foram envolvidos pela nuvem da glória de Deus. Eles foram impactados pela presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus era tão grande que Deus, que naquele dia trovões, relâmpagos, nuvem da glória de Deus envolveu aqueles obreiros ali do Senhor. E diz a Bíblia que o povo ficou com medo, porque Deus é santo. E o homem se sente indigno de entrar na presença do Senhor, como de fato é verdade. E o povo começou a falar com Moisés: Moisés, fale tu conosco, mas não fale o Senhor conosco. Então, são sentimentos que muitas das vezes vêm sobre nós, né? Nós adoradores. Não é que a gente tem medo assim de Deus nos fumegar, nos matar, não é nesse sentido. É porque a gente se sente indigno de entrar na presença de Deus, por sermos pecadores, falhos, imerecedores. Mas o sangue do Senhor Jesus está sobre nós. O sangue de Jesus, ele nos limpa de todo o pecado. Vamos observar aqui o que está escrito. Vamos observar o que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 24, versículo 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Tem uma outra referência aqui no capítulo 24, versículo 15 e 17. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia clamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Você já jejuou? Pergunta surpresa, né? Você tem um costume de jejuar? Você tem um costume de orar? Como é bom, né, irmãos? Se você nunca fez isso, aconselho você a fazer. Como é bom quando o servo de Deus, a serva do Senhor, tira um período de jejum, tira um período intitulado de consagração e passa um período ali lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor. Você sente fortalecimento espiritual, você sente uma comunhão muito grande com o Senhor, e você se sente fortalecido, você se sente mais habilitado para realizar a obra do Senhor, você sente uma unção maior na sua vida. Moisés, ele alcançou o grau máximo de comunhão com o Senhor. E como foi usado pelo Senhor Moisés, um homem que falava com o Senhor face a face. E diz a Bíblia que Moisés, ele também foi considerado o homem mais manso da terra. Para conseguir esses atributos, ou para conseguir esses frutos do Espírito Santo, precisamos deixar que Cristo habite em nós. E depois você lê Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos prosseguir aqui. Deus arquitetou o tabernáculo, e me fará um santuário, e habitarei no meio deles. Assim inicia... Não é aqui não. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente.
engenhosa e disciplinada. Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés convenceu o povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. Então, amados, o tabernáculo foi um projeto de Deus. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, a vontade do Senhor, o desejo de Deus, era que fosse construído um tabernáculo e o Senhor pudesse habitar ali no meio do povo. Deus, através do tabernáculo, Deus, através da Arca da Aliança, porque ali a palavra do Senhor nos fala sobre o altar de sacrifício, sobre a pia de bronze. Nós iremos estudar cada material, cada utensílio, cada objeto que existia dentro do tabernáculo. Nós vamos por etapa. O que eu quero dizer é que cada gesto ali dos sacerdotes, cada material, cada utensílio, cada ato, aquela liturgia do culto realizado pelos levitas, pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, tinha uma importância muito grande e apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. E habitarei no meio de vós. Deus estava ali quebrando a parede da separação. Deus estava ali, de uma certa forma, se aproximando do homem. Eu sei que o homem havia quebrado a sua comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas epístolas, ele diz que por um só homem, se referindo a Adão, através da desobediência de um só homem, Adão, veio então o pecado, a queda, o juízo, a maldição, a morte, a condenação. E o homem estava debaixo da maldição. O salmista ele diz que Deus, olhando para a terra, ele não viu um justo sequer. Todos haviam se extraviado, haviam se desviado. O apóstolo Paulo ele diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Deus então cria esse projeto. Deus entrega esse projeto para Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Aleluia! E hoje nós temos esse privilégio de ser morada de Cristo. O apóstolo Paulo, a princípio vamos por etapa, né? O apóstolo João, no capítulo 1, ele diz que no princípio era o verbo, ou logos, né, no grego. No princípio era a palavra, no princípio era o logos, no princípio era o verbo. E o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, se referindo a Jesus, que veio habitar entre nós. Deus habitou no meio do povo de Israel, através do tabernáculo. E no Novo Testamento, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, veio e habitou entre nós. Agora vamos observar o que o apóstolo Paulo ele falou na carta aos Gálatas sobre Jesus Cristo que veio habitar em nós. Gálatas capítulo 4, no versículo 4, né? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, o apóstolo Paulo mostra que na plenitude dos tempos, quando tudo já estava preparado pelo Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, se referindo a Maria. Nascido debaixo da lei, porque Jesus nasceu debaixo da lei, na plenitude dos tempos. Oh, maravilha de Deus! Jesus Cristo é a revelação máxima do amor do Pai aos nossos corações. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que está escrito aqui na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus tomou a forma de servo, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus Cristo, ele veio habitar entre nós. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado aos homens aos nossos pais, através dos profetas, nesses últimos dias ele tem nos falado através do seu Filho, Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus a gente vê que Jesus Cristo ele é superior a Moisés, ele é superior a Melquisedeque, lembrando que o ministério sacerdotal de Jesus Cristo é da linhagem de Melquisedeque, não é da tribo de Levi. Mas aqui já é um tema já para um outro estudo. Quer dizer que Jesus Cristo ele é superior a tudo e a todos, superior aos anjos e assim por diante. Se você tiver condição de estudar, lendo a carta aos Hebreus, você vai entender muita coisa que tem no Antigo Testamento que apontava para o Senhor Jesus. Então, esse projeto glorioso alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação do Senhor Jesus. O plano terreno do tabernáculo, o plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados aproximadamente e 50 por 25 metros, uma vez que um côvado equivale de 45 a 50 centímetros, pois a medida do côvado naqueles tempos era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem. Então, amados irmãos, qual era o tamanho do tabernáculo? O tabernáculo, está vendo aqui? Aqui é a agenda, né? O tabernáculo ele possuía largura e comprimento. Largura e comprimento. A largura do tabernáculo era de aproximadamente 25 metros de largura. E o seu comprimento era equivalente a 50 metros. Deixa eu ver se eu tenho aqui um desenho para me estar te mostrando aqui. Tá aqui. Então, é porque varia, sabe? Para a gente entender melhor, né? A largura, eu citei uma numeração, mas exagerei, mas é cerca, né? Aproximadamente. Então, a largura do tabernáculo era aproximadamente 23 metros. 23 metros a largura, de frente. E o seu comprimento era o equivalente a cerca de 45 a 50 metros. Vou repetir. A largura do tabernáculo era aproximadamente 25 metros de largura. A largura. E o seu comprimento era o equivalente a cerca de 50 metros. Agora aí dá para você ver o tamanho de uma base, do tamanho do tabernáculo. Eu estou trazendo essas medidas atuais, porque naquela época a forma de medir largura e metro era diferente da nossa hoje. Eu não vou trazer aqui detalhes porque não tem tanta necessidade. O pátio, deixa eu ver se dá para você ver aqui, para você ter uma noção. Vamos ver se dá para você ver aqui. Será que dá para você ver? Está vendo aqui o tabernáculo? Esse aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui, ó. Aqui em cima é o tabernáculo. Tá vendo? O tabernáculo é uma... Tá vendo? É uma cerca. Aqui a cerca. Aqui, ó. Aqui está a largura. E aqui em cima está o comprimento. Tá vendo?
E aqui estão os utensílios, né? O altar de sacrifício, a pia, o santuário, que era dividido em santo lugar e santíssimo lugar. Eu tenho vontade de ver mais de pertinho como era o santo lugar. Aí você já desce para essa figura aqui, tá bom? Aqui é só para você ter uma base. Se você quiser ter uma noção maior, nas redes sociais tem várias imagens mostrando como era, sabe? Então o pátio, inclusive eu vou até fazer um resumo aqui, porque eu estou observando que o comentarista, ele está fazendo um resumo do que vai ser tratado nas próximas lições. E nós vamos seguir um pouquinho esse roteiro, fazendo um breve resumo. O pátio, esse espaço do tabernáculo era chamado átrio, o pátio. Então, o que era o pátio? O pátio era o lugar maior ali dentro do tabernáculo, porque às vezes o nome se confunde, né? Os nomes se misturam. Ora é chamado de tabernáculo todo lugar, ora é chamado de tabernáculo só a parte onde ficava o chamado pátio, ou átrio, né? O átrio, né? Então esse pátio era o local onde se ficava ali o altar de sacrifício e a pia de lavar. Esse pátio, o átrio, quando Salomão construiu o templo, ele também construiu o templo com esse espaço. Quando Jesus Cristo veio, esse espaço chamado de átrio, que já era o templo na época do reformado pelo rei Herodes, ali tinha um átrio chamado de Pátio dos Gentios, onde gentios adoravam a Deus. Então existia a divisão, existia a separação ali. Os judeus adoravam num lugar, os gentios adoravam em outro, as mulheres adoravam em um determinado lugar. Aí tinha uns cambistas também que aprontavam ali. Lembra de tudo aquilo que Jesus fez, né, quando entrou ali no pátio? E os gentios, os cambistas estavam negociando no lugar errado. Deus falou, minha casa será chamada casa de oração. Jesus falou. Paulo então escreve uma carta dizendo que através da morte de Cristo, Deus quebrou a parede da separação. Essa parede da separação fala da separação espiritual. Ou seja, através de Cristo, tanto judeu quanto grego, servo ou livre, hoje todos podem ter direito à presença de Deus. A parede da separação ela foi quebrada e o véu do templo se rasgou. O altar dos holocaustos, o altar era onde oferecia os animais. No espaço externo dentro do átrio, desde a porta de entrada, havia o altar de bronze ou cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. Só existia uma porta, essa porta simboliza Jesus Cristo, ele é a porta. E o sacerdote recebia o pecador colocava a mão sobre o animal, e o animal era oferecido ali no altar, como sacrifício. Aí depois tinha a pia de bronze era onde o sacerdote lavava as mãos para oferecer sacrifício a Deus. Tinha a tenda do testemunho, na tenda do testemunho, aí agora eu vou falar aqui sobre o santuário. Aí dentro do santuário tinha a primeira tenda e a segunda tenda. Essa primeira tenda era chamada de tenda do testemunho. E olha o comentário que diz aqui, cadê? O tabernáculo, propriamente dito, era a parte externa. Olha só, o tabernáculo, propriamente dito, era a parte interna e ficava dentro do pátio. Então, amados irmãos, dentro do pátio ficava o tabernáculo propriamente dito, composto por duas partes, santo lugar e santíssimo lugar. O lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo. O que tinha no lugar santo? Lembrando que tinha o santíssimo lugar, era dividido. Tinha duas cortinas lá, santo lugar e santíssimo lugar. Ou santo do santo. No santo lugar existia a mesa com os pães, iremos falar sobre isso mais adiante. Existia o altar de incenso e existia o candelabro. E no lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança,
Iremos falar sobre os anjos querubins, sobre a tampa do propiciatório, sobre a vara de Arão, o maná, o pote com maná, as tábuas, os 10 mandamentos. Iremos falar sobre isso mais adiante. A relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica. Lembra que nós falamos sobre a tipologia bíblica? A tipologia bíblica fala de tipos que apontam para Jesus. Cadê aqui que eu não estou? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Estou sem. Eu tinha preparado aqui para falar para os irmãos, mas depois eu vou estar falando um pouco mais. Acabou que eu não deixei aqui um estudo sobre tipologia. Mas depois eu vou estar falando sobre isso aí. Depois eu vou estar falando um pouco mais sobre o que é tipologia dentro desse conceito aqui, tá bom? Então, o que o apóstolo Paulo falou sobre tipologia? Tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. A igreja de Cristo, o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo é o templo de Salomão simbolizam a igreja de Cristo edificada. Então, amados, o tabernáculo, fique tranquilo, vamos no decorrer dos vídeos, nos vídeos nós iremos falar sobre cada utensílio, cada material dentro da lição, dentro da Bíblia, sobre o tabernáculo. Então, o tabernáculo ali no deserto. E também o templo erguido por Salomão. Simbolizam a igreja de Cristo. A igreja é eu, a igreja é você. Hoje, Deus ele tabernaculou em nós. Ou seja, a tabernacular fala de morada. Hoje Deus mora em mim, Deus mora em você, Deus mora no coração de todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Nós, igreja, somos a morada de Deus através do Espírito Santo. Amém? Tem mais algum comentário aqui? O tempo não nos permite mais além. Vamos lá. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. Nesse edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para morada de Deus como tabernáculo no Antigo Testamento. Ela também é tratada como templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada como a casa de Deus de caráter familiar, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família que mora na casa. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Amém! Maravilha de Deus, que bênção poder estudar a palavra do Senhor. Eu sei que passamos aí de uma hora, mas quando eu iniciei esse canal, eu iniciei deixando bem claro que o objetivo desse canal é estudarmos a palavra de Deus. Eu poderia muito bem chegar aqui e simplesmente falar: Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus quer salvar você, Deus quer prosperar a sua vida e ponto final. Mas as promessas de Cristo não se limitam apenas a essas palavras. Nós precisamos deixar que Deus gere vida em nós, a vida é Cristo. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. O judeu uma criança, um adolescente judeu com 12 a 13 anos, já sabe tudo ou quase tudo da lei. Os judeus no tempo de Jesus frequentavam a sinagoga e frequentavam também o templo. Então, amados irmãos, nós como igreja, nós temos que gastar tempo estudando a palavra do Senhor. Errais por não conhecer a Sagrada Escritura e não o poder de Deus.
Que o Senhor te abençoe, fale mais aos seus corações. Quero deixar bem claro que o estudo sobre o tabernáculo envolve muito, mas muito mais além daquilo que eu falei aqui. Eu aconselho você, leia, peça ao Senhor para edificar a sua vida, para você conhecer cada vez mais o plano de salvação. Amado Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Peço, meu Deus, que guarde a tua palavra no coração de todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor criou esse projeto, esse plano, meu Deus. Ó Deus querido, o tabernáculo, Senhor, ali no deserto, o Senhor esteve com o teu povo ali no deserto, o Senhor está com a tua igreja. Muito obrigado por fazermos parte do plano de salvação. Em nome de Jesus, muito obrigado por fazermos parte dessa obra, Senhor. Abençoe todos que estarão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, glória a Deus, nosso objetivo foi cumprido e aqui fomos edificados pelo poder da palavra do Senhor, nosso Deus. Que a mão do Senhor Jesus continue sobre a sua vida para todo sempre. Finalizando, tá aqui, ó. Tá vendo o tabernáculo? O tabernáculo era desse jeito aí. Só faltou o desenho das tribos. Um abraço, Deus, nosso próximo